frente da igreja. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos estar passando para a palavra. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, guarda, Senhor, o teu servo, o seu semeador já está na casa, Senhor, que vai estar lançando, Senhor, as sementes, Pai. Senhor, em cada coração, Senhor, que não venha cair, Senhor, em espinho e nem em pedras, meu Pai, mas sim cair, Senhor, em terras férteis, Pai, que venha produzir frutos, Pai, que não venha esquecer a tua palavra, Pai, que venha passar, Senhor, 1 ano, 2 anos, e venha lembrar, Senhor, deste culto, Senhor, desta palavra, Pai. Assim nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Paz do Senhor, queridos, amém? Poder sentar, em nome de Jesus. É uma grande alegria estarmos mais uma vez aqui, neste lugar. E eu falo estarmos mais uma vez, porque eu estive aqui numa quinta-feira. Era culto dos jovens, não era isso? E eu trouxe a mensagem naquela ocasião. E mais uma vez estamos aqui. E para mim é um motivo de grande privilégio trazer a mensagem do Senhor, ser boca de Deus neste lugar, nesta noite. Mas antes de trazer a mensagem, eu queria dizer uma coisa para você. Não se importe como pregador, não se atente, de repente, à importância maior de uma música, de uma canção ou de um louvor. Mas se atente e se importe em adorar, em buscar a presença do Eterno Todo-Poderoso. A presença do Senhor, a presença do Eterno é infindavelmente melhor de buscarmos a face do Eterno. Tudo que foi feito aqui, tudo que foi programado agora, até esse momento, foi para louvar e honrar e glorificar ao nome desse Deus vivo. Então não perca essa oportunidade de louvar e bendizer a esse Deus. Amém? Eu trago também aqui as boas-vindas do pastor Bruno, o nosso pastor. Como o Romero já falou, nós somos da igreja congregacional, existe um grupo grande aqui da igreja de Sete Pontes. Parece até que eu estou lá em Sete Pontes, meus irmãos aqui me acompanhando. Obrigado por isso também, em nome de Jesus. Tá, querido? Mas vamos, sem demora, entrar na palavra do Senhor. Vamos ver o que o Senhor quer para nós nesta noite, em nome de Jesus. Que seu coração esteja atento, que seu coração esteja aberto a ouvir a voz do Eterno. Amém? Nesta noite eu queria falar com vocês sobre jardins. Aqueles que são mais íntimos de mim sabem que eu gosto de jardim, sabem que eu gosto de mexer com planta. E nesta noite aprove o Senhor que a gente traga essa mensagem, falar sobre jardins. Aqui eu não sei quantos de vocês gostam de plantas, quantos de vocês gostam de jardins, mas é bem provável que a grande maioria um dia olhou um jardim. É bem provável que a maioria que mexa com plantas, vejam plantas no seu dia a dia. E quando você vê um jardim, eu queria te dizer nessa noite, o que você imagina quando você enxerga um jardim? Pense nesse momento quando você observa um jardim, seja ele na sua casa, seja ele num shopping, seja ele numa casa de um vizinho. Quando você vê um jardim, quando você vai numa florália, quando você observa um jardim, o que vem à sua mente? O que é gerado dentro do seu coração? Vou falar por experiência minha própria. Quando eu entro num jardim, quando eu vou numa florália, o que é gerado no meu coração é algo prazeroso. Quando eu entro num jardim, eu vejo flores bonitas, eu vejo uma organização, eu vejo coisas que me trazem paz e que me trazem alegria quando eu entro no jardim. Quando eu entro no jardim, eu vejo aquelas flores bonitas, vejo de repente aquele fruto de uma árvore frutífera, e aquilo me dá paz e tranquilidade. E nessa noite eu queria falar com vocês sobre 2 jardins. 2 jardins que mudaram a minha história e a sua história. Esses 2 jardins, eles foram separados pela história por um grande período de tempo. Mas nesse jardim foi definido a minha história e a sua história. E é nessa noite que eu queria que nós, como igreja do Senhor, pudéssemos refletir o que foi gerado dentro desses 2 jardins. O que foi direcionado para a minha vida e a sua vida nesses 2 jardins. Nós vamos perceber que nesses 2 jardins existem algumas semelhanças, mesmo eles sendo separados por um longo período de tempo. Existem algumas semelhanças dentro desses jardins. Então, nesta noite, com teu coração atento, nós iremos entrar diante da presença do Senhor, como já estamos, através da palavra do Senhor.
E nesta noite eu te convido a abrir a primeira parte, em Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 24. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: assentado como estamos, mas como reverência à palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estás nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás que toda a fera e mais todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e ele te ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dele fostes tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todas as viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnica de peles, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, e fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e a sua espada inflamada, que andava ao redor para guardar caminho da árvore da vida. Amém? Mais um pouquinho, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Vamos ler do versículo 36 ao versículo 46. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46, diz assim, continuamos assentados. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia,
não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e lhe disse: dormi agora e repousai. E eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, e eis que é chegado o que me trai. Amém? Querido, nós ficamos diante de dois jardins. Jardim do Éden e Jardim do Getsemane. Éden significa paraíso e Getsemane, prensa do azeite. Dois jardins separados pelo tempo com uma grande distância. Mas dois jardins, como eu falei anteriormente, com algumas semelhanças. E uma das semelhanças desses jardins, eu quero dizer que é a pessoa de Deus. Se você for observar, Deus estava no jardim do Éden. Ele vinha sob a viração do dia. E no momento dessa viração do dia, ele encontra Adão. O Senhor, o Eterno, ele está lá no jardim do Éden. Mas esse mesmo Deus, esse mesmo Deus Todo-Poderoso, também está no Getsemane. Então a primeira semelhança desses dois jardins é a presença do Eterno, é a presença de Deus. A segunda semelhança desse jardim é a semelhança de um homem que é amado por Deus. Lá no Éden está Adão. Adão foi criado por Deus. A Bíblia diz que o Senhor do pó da terra cria Adão e sopra as suas narinas e traz ele à vida. Adão era amado por Deus e está ali no Éden. Mas também no Getsemane existe um homem amado por Deus, que é Jesus, o seu filho amado. Ele está lá no Getsemane. Então nós percebemos que nesses dois jardins, separados por este tempo, existem algumas semelhanças. A primeira é a pessoa de Deus. E a segunda é a pessoa de homens amados por Deus. No Éden, Adão. E no Getsemane, Jesus. Se a história parasse aqui, ok, tranquilo. Mas existe mais uma semelhança desses jardins. E a semelhança desses jardins, desses dois jardins, é a figura do diabo. O diabo, ele se encontra no Éden, na figura da serpente, enganando a mulher, que consequentemente irá falar para o homem comer do fruto, do qual não poderia. Então a presença do inimigo, a presença do diabo, ele se faz presente dentro do Éden. E a semelhança do Getsemane, ele se encontra através da dúvida, da angústia e da traição dentro do Getsemane. Dois jardins, duas histórias separadas pelo tempo, mas com semelhanças de figuras. Figuras dentro da palavra do Senhor. A figura de Deus, a figura de Adão, a figura de homens amados por Deus como Jesus também, mas a figura do inimigo dentro desses jardins. A verdade é que dentro desses jardins, esses homens amados por Deus, separados pelo tempo, eles tiveram atitudes diferentes, mas as atitudes que esses homens tiveram marcaram a minha história e a sua história. A postura de Adão e a postura de Jesus vai mudar a minha vida e a sua vida, igreja. Bem, isso é verdade. Podemos dizer que no Éden o homem cai, mas Jesus, em Getsemane, através da cruz, levanta o homem. Podemos dizer que Adão
lá no Éden se distancia de Deus por conta do pecado. Mas no Getsêmanes, através de Jesus, que vai até a cruz, aproxima o homem de Deus. Podemos dizer que no Getsêmanes, podemos dizer que no Éden, o homem, pelo homem, a morte eterna entra na vida. A morte eterna entra no homem. Mas no Getsêmanes, através de Cristo Jesus, a vida eterna é proposta para mim e para você. Entendam, 2 homens, 2 histórias, atitudes diferentes que mudam a minha e a sua vida, igreja. A minha e a sua vida. E eu queria que você abrisse mais uma vez Romanos capítulo 5. Abra aí Romanos capítulo 5. Versículo 18 e versículo 19. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Assim, pela vida de Adão, pela postura de Adão, a morte entra na humanidade, mas a postura de Jesus, entendendo no Getsêmanes que a cruz era necessária, a vida eterna entra para mim e para você. A atitude desses homens mudam a minha vida e a sua vida. Mas entendam, nesta noite, eu falei de 2 jardins. 2 jardins. Mas eu queria, nesta noite, falar de mais um jardim. De mais um jardim. E é interessante pensar que nesse jardim, que eu vou falar agora, existem 3 semelhanças também. Interessante pensar nisso. No Éden, tem 3 semelhanças. 3 personagens. No Getsêmanes, 3 semelhanças. E nesse terceiro jardim, também, 3 semelhanças. Sabe o nome desse jardim? Você sabe o nome desse jardim? É você, igreja. Esse terceiro jardim é você. E a semelhança desse jardim, a primeira semelhança do personagem desse jardim que é você, é a figura do eterno, é a figura de Deus. Deus, ele estava lá no Éden. Deus estava lá no Getsêmanes. Mas Deus está aí com você, amém? Aleluia. A segunda semelhança desse jardim que é você. Lá no Éden tinha um homem amado por Deus que era Adão. Lá no Getsêmanes tinha um homem amado por Deus que era o próprio Jesus, o seu filho. Mas no terceiro jardim que é você, a pessoa amada por Deus é você mesmo. É você próprio, igreja. Mas a terceira semelhança do jardim, Éden, diabo, Getsêmanes, o inimigo, e na sua vida, é o diabo também. O que tem acontecido, igreja, é que o inimigo, ele tenta a todo momento entrar na sua vida. O inimigo a todo momento tenta entrar no seu jardim para destruir tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é organizado na sua vida. Lembre-se que nós falamos, quando a gente entra no jardim, que a gente vê aquelas coisas organizadas, aquelas plantas organizadas. A verdade é que o inimigo, ele está tentando entrar no seu jardim, na sua vida, para destruir tudo aquilo que é organizado, tudo aquilo que o Senhor criou, para desestruturar tudo aquilo que a sua vida é estruturada. A história permanece nos dias de hoje. Ele foi lá no Éden, mexer com a vida de Adão, mudou a vida de Adão, mudou a nossa história. Ele tentou fazer isso no Getsêmanes, não conseguiu. Mas o inimigo, ele tenta no dia de hoje entrar na sua vida, mexer com a estrutura, mexer com aquilo tudo que é mais organizado. Ele tenta entrar, mexer com a sua história, com a sua família, com os seus filhos, no seu trabalho.
A todo momento o diabo ele tenta entrar nisso e desestruturar todo o seu lado espiritual. Mas a semelhança de Adão que peca e entra no pecado, a semelhança de Jesus que vai à cruz do Calvário, esses homens tiveram uma atitude. Mas nesta noite, igreja do Senhor, qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude às tentativas do inimigo entrar no seu jardim? Qual tem sido as suas respostas diante das tentativas, das tratativas desse inimigo de entrar naquilo que é estruturado da sua vida? Quanto de nós temos sucumbido muitas das vezes? Quanto de nós temos muitas das vezes a atitude que Adão teve de deixar o inimigo entrar no nosso jardim? E quando ele entra, igreja, e quando ele entra, ele não vai organizar a sua vida. Quando ele entra no seu jardim, ele não vai estruturar o seu jardim. Ele vai desorganizar tudo aquilo que é estruturado da sua vida. Mas muitos de nós, eu e você, brincamos com isso, achamos que não. Achamos que não, o inimigo não vai fazer isso. Qual tem sido a sua postura diante desse inimigo que tenta assolar, mudar a sua família, mudar o seu casamento, mudar o seu trabalho? Qual tem sido a sua postura? A palavra de Deus nos diz que Jesus, mediante a agonia de ir à cruz, ele vai dizer ao Senhor: todavia, Pai, seja feita a tua vontade. O Senhor fala o seguinte: Deus, todavia, seja feita a tua vontade. Sabe o que eu aprendo com isso? Adão não fez a vontade do Pai. Deus disse para Adão: olha, você pode comer de tudo, menos daquela árvore ali. Mas foi justamente naquela árvore que o Senhor falou que não poderia comer, que Adão comeu. Que eu aprendo com isso, igreja? Quando eu começo a fazer as coisas do meu desejo, eu caio, eu me distancio de Deus. Mas quando a atitude que eu tenho é: todavia seja feita a tua vontade, eu me aproximo do Pai. Toda vez que você quiser fazer as coisas pela sua força, pelo seu desejo, pela sua vontade, certamente você irá cair. Certamente você irá se distanciar do Pai. Mas você precisa, eu preciso estar diante do Senhor, dizendo: todavia, Pai, seja feita a tua vontade. Ainda que você não consiga entender, ainda que eu não consiga entender, mas todavia seja feita a tua vontade, Pai. Está difícil, Senhor, está muita luta, eu não estou aguentando, mas todavia seja feita a tua vontade. É mais fácil na dificuldade fazer a vontade do Senhor e permanecer nele, que fazer a sua vontade e se distanciar dele, igreja. São 3 jardins agora, com 3 semelhanças. Mas qual tem sido a sua postura diante deste jardim, do seu jardim? E eu queria te dizer uma coisa: existem 3 situações que você precisa ter no jardim. Básico. Primeiro, é a rega. Você precisa molhar as plantas, senão ela morre. Segundo, é o adubo. Quando se passa um tempo, aquela planta ali, a terra, ela perde todos os sais minerais, a força dela. Então você precisa adubar. E a terceira é a manutenção periódica. Então a gente sabe que os matos crescem, né? O capim, a erva daninha, cresce e sufoca as suas plantas. E no seu jardim? Como andam essas 3 coisas? É necessário, igreja, regar o seu jardim. Leandro, regar o meu jardim? Sim, você precisa regar o seu jardim. Rega o seu jardim com oração. Rega a sua vida através da palavra do Senhor, buscando a face do Senhor. É necessário diariamente você regar a sua vida. É necessariamente você regar o seu jardim da vida através da oração, da palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, para que o seu jardim continue sempre florido, igreja. Para que a sua vida vá sempre bem. É necessário buscar mais a presença, a palavra do Senhor. Assim como um adubo
Assim como eu preciso fortificar, fortalecer a terra, é necessário também que você fortaleça a sua vida espiritual, o seu jardim através da oração, a uma vida de santidade, a uma vida de busca no Evangelho. É necessário você fortalecer as suas raízes. É necessário você fortalecer o seu caule para que você venha dar bom fruto. É necessário você trabalhar nesse jardim que não tem manutenção. Vamos para a terceira, a manutenção diária. É necessário que você tire as ervas daninhas. É necessário que você tire de você esses pensamentos, essas tentações, essas coisas que desagradam ao Senhor. É importante que você cuide do seu jardim, regando ele com oração, com vida de busca da palavra do Senhor. Com rega, sempre alimentando, sempre crescendo e tirando as ervas daninhas. Tu bem sabe esses pensamentos que você tem tido, essas dificuldades que você tem passado na sua mente. Vai tirando essa erva daninha, vai pedindo ao Senhor para tirar isso, essas tentações, essas dificuldades que você tem passado, igreja. Jardim, sua vida precisa ser cuidada, precisa ser tratada. E existe um jardineiro que é o Eterno. Mas não deixe, em nome de Jesus, o inimigo entrar nele. Nesta noite, querido, se você tem cuidado do seu jardim, se você tem regado esse jardim, se você tem cultivado esse jardim, se você tem feito a manutenção periódica desse jardim, amém? Graças a Deus. Mas se você, por algum motivo, por alguma situação, você deixou o inimigo entrar no seu jardim, se você tem, por alguma situação da vida, você deixou o inimigo entrar e ele fez uma arruaça no seu jardim, hoje a sua vida está dilacerada, a sua família se encontra com dificuldade, você tem problemas diversos. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Existe uma canção que diz assim, ó: há esperança para você, ao cheiro das águas. Não é o seu fim. Se você tem enfrentado dias difíceis, luta, você olha para a sua vida e vê que ela está seca. Você vê sua família passando por dificuldades e lutas. Há esperança para você. Existe uma canção do Diante do Trono que ele diz que eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas tirará o meu ser. Aleluia. Há esperança para você, igreja. Se você se encontra nesses dias difíceis, se você entende que o inimigo, de alguma forma lá atrás, você deixou ele entrar, murchar as suas plantas, murchar a sua vida, tirou a alegria da salvação, mexeu com a sua estrutura, mexeu com uma área de repente da sua vida, com a sua família, dos seus filhos, do seu emprego, do seu trabalho. Não desanime. Não desanime, sabe por quê? Porque Jesus um dia falou para o Pai no Getsêmanes: todavia seja feita a tua vontade. E hoje, nesta noite, você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero viver dessa forma, eu não quero que o inimigo fique dentro do meu jardim, dentro da minha vida. Eu convido o Senhor para voltar e tomar conta do meu jardim, porque todavia seja feita a tua vontade, ó Pai. Não desanime. Quem dá a última palavra é o Senhor, não é o inimigo. Se você tem passado dias difíceis, o Senhor é poderoso para mudar o quadro da sua vida e das suas circunstâncias. Lembre-se que eu falei, olha, com Adão, a morte entra para a humanidade.
Mas Cristo do Getsêmanes começa o processo da vida eterna através da cruz do Calvário. E o fato de Jesus morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, eu quero que você abra sua Bíblia em nome de Jesus, nós já estamos terminando, em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 irá dizer: e vi, na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-lhe um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9: e cantavam um novo cântico, olhe isso, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes rei e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. Então você, que muitas das vezes entrou neste lugar achando que sua vida não tem mais jeito, você não tem mais a salvação do eterno, não pense isso. O Senhor, através da cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Há esperança para você em sua vida. Ainda que em alguma oportunidade você deixou o inimigo entrar no seu jardim e fazer uma morada, desestruturar isso, mande ele embora, porque maior é o Senhor do que está em nós, do que está no mundo. Através da cruz do Calvário do Senhor e da sua ressurreição, Ele te dá a vida eterna, igreja. Não desanime, não desfaleça, porque maior é o Senhor. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Aleluia. A esperança para você, igreja. Você que tem enfrentado dias de luta, de solidão. Você que entende que deixou o inimigo, por alguma falha da sua vida, entrar e não é merecedor. A verdade, ninguém era merecedor, ninguém é merecedor. É tudo pela graça do Pai. É tudo pela graça do Eterno. Quando Ele morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, nós temos livre acesso ao Pai, de louvar e bendizer a esse Deus vivo. Você que de repente entra neste lugar não se achando digno de louvar, nem sequer falar o nome do Senhor, entenda que não é por você, não é por mim, mas sim pela graça do Pai. É pela graça do Deus Todo-Poderoso. É pela graça do Eterno. Nada eu poderia fazer, nada você poderia fazer. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. Em nome de Jesus. Mas todavia seja feita a vontade do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, nesta noite, que possamos deixar de fazer as nossas vontades, porque todas as vezes que nós fazemos as nossas vontades, bem é provável que nós vamos se frustrar. Toda vez que eu coloco o meu eu, toda vez que eu coloco a minha vontade,
é bem provável que eu me frustre. Mas é chegado um momento na caminhada cristã, é chegado um momento na vida cristã, que eu e você devemos dizer: Pai, estou aqui, mas todavia seja feita a tua vontade. A tua vontade é melhor que a minha vontade. Eu sei que eu não vou me frustrar quando o Senhor está nesse negócio. Quando o Senhor criou planos para mim, eu sei que eu não vou me frustrar. Ah, Pai, no Éden, o homem cai porque foi fazer a vontade dele. Mas lá no Getsêmani, Senhor Jesus, o Senhor disse: todavia seja feita a tua vontade, Pai. Todavia, Pai, seja feita a vontade do Eterno. E fica uma lição para nós, como igreja do Senhor. Não quer se frustrar, não quer perder, faça a vontade do Todo-Poderoso, faça a vontade do Eterno, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu bem sabes, Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor sonda o coração do homem, Pai. Conhece os desejos de cada um, Pai. Pai, quando Tu sondas o coração do homem, Tu sabe, Pai, aquilo que tem mais dificuldade, Pai. Tu sabe as mazelas que existem dentro dos corações dos homens. Tu sabe muitas das vezes, Senhor Deus, o sentimento mais impuro que há em nós. Somos pecadores, Deus, e merecemos da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor Deus. Merecemos da Tua graça e de misericórdia, Jesus. Deus, em nome de Jesus, alcance pessoas que têm enfrentado esses dias difíceis, Deus, de jardins dilacerados, Pai, porque em algum momento de fraqueza deixaram o inimigo entrar, Deus. Mas Deus, em nome de Jesus, maior é o Senhor que está em nós do que está no mundo, Senhor Deus. O inimigo não tem poder sobre nossas vidas, ó Deus. O inimigo não tem, Pai, poder, Deus, sobre os nossos jardins, Pai. Mas Deus vem, Pai, sobre o nosso jardim, Deus. E tudo aquilo que é mais de bonito, de belo, Pai, venha restaurar, venha reestruturar, Senhor Deus. Que possamos ter paz, Deus, que possamos ter gozo, a alegria da salvação, Deus. Pai, dá de novo em nós a alegria da salvação, meu Deus. De estar na Tua casa, te bendizendo, te glorificando, te louvando, Pai. Que tenhamos prazer de estar domingo após domingo na Tua presença, ó Eterno. Em nome de Jesus, Pai, renova as nossas vidas, renova as nossas forças, e que possamos glorificar e bendizer o Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém, Deus, e graças a Deus.